Shalom, povo! Graças a Deus, estamos aqui juntos mais uma vez para a gente buscar o nosso Senhor em adoração. É bom demais a gente estar aqui junto. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado, meu Senhor, por essa palavra e por esse dia, por cada irmão, por cada irmã que nesse momento se levanta em oração, Pai, e quer te buscar, Deus, e quer parar o que está fazendo para te ouvir, Deus, para saber da tua palavra aquilo que é verdade para a vida, aquilo que importa ser levado no coração. Então que essa palavra, Deus, fale com cada um de nós agora, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Povo, o texto da gente hoje está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 19. Ele está dando seguimento à história do reinado do rei Josafá. E esse texto, ele começa com uma repreensão. Preste atenção o que está acontecendo aqui. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Meus irmãos, alguns esclarecimentos. A esse período aqui, muitos escribas, eles traziam a palavra vidente como um sinônimo de profeta, né? E aqui ele não era assim uma espécie de um adivinho, um necromante, de maneira nenhuma. Ele era um profeta de Deus, que tinha a visão da parte de Deus, por isso o nome vidente. Esclarecido isso, é importante a gente saber sobre o que Jeú ele veio falar com Josafá. O Josafá ele tinha se aliado com Acabe, e Acabe era um rei terrível.
ele foi exatamente o homem que se ergueu junto com a esposa dele, Jezabel, e o nome Jezabel entra para as páginas da Bíblia e da história como um símbolo de tudo que é ruim em termos de idolatria, em termos de crueldade, em termos de dissimulação, enfim. Ela personificava a presença de Satanás nesse mundo. De fato, ela era uma feiticeira, uma bruxa, né? E aqui Josafá, o homem temente a Deus, ele no capítulo anterior resolve se aliar exatamente a Acabe, né? Ele volta para casa depois de uma certa campanha, depois da morte de Acabe, enfim. Mas o nosso Deus, ele não deixa passar nenhum pecado na vida da gente. Porque quando a gente tem noção do quão santo é o nosso Deus, a gente entende a razão disso. O nosso Deus, ele é completamente puro, santo e imaculado. O nosso Deus, ele é intolerante para com o pecado. E graças a ele que ele é assim. Porque se Deus ele fosse tolerante com qualquer que fosse o pecado, ele não seria um Deus perfeito. Ele seria um Deus que, no mínimo, ele estaria em dúvida sobre o que é certo e o que é errado. Se assim o fosse, ele seria um Deus que estaria confuso com relação às suas próprias decisões. Logo, ele não seria sábio, portanto, não seria confiável. Mas uma vez que o nosso Deus ele é santo e justo, ele vai repreender os seus. E o produto disso necessariamente deve ser da nossa parte uma busca incessante por justiça. Esse é o tema desse texto, né? E o que tem a ver com a gente? E diz assim, o versículo 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra, dispuseste o coração para buscares a Deus. Josafá, você pecou, você fez o que é errado. E perceba que Deus ele coloca na balança aqui aquilo que Josafá fez de certo. Não como sendo algo de uma justiça compensatória. Porque o nosso Deus ele não tem esse tipo de justiça retributiva. Pelo contrário, a justiça do nosso Deus ela é transformadora. Por isso que nós falamos que somos justificados por Deus. Nós somos transformados de dentro para fora por esse Deus maravilhoso. E aqui o que Jeú está dizendo é que ele vê em Josafá as evidências de alguém que foi transformado internamente por Deus. Sendo assim, esse homem ele estava buscando sinceramente a Deus. Isso exime Josafá da culpa? Não. Isso faz com que Josafá, por outro lado, seja perfeito e ele não peque jamais? Não. Ele pode pecar. E uma coisa que é impressionante no relato bíblico, diferente dos relatos paralelos encontrados nas outras histórias dos outros reinos ao redor de Israel, é que nos livros históricos de Judá e Israel, os pecados dos reis são todos pormenorizados. De modo que o que sobressai aqui não é a figura humana, não são os seus feitos, as suas virtudes, como se algo lhe fosse inerentemente bom. Mas o que sobressai aqui é aquilo que Deus faz no coração humano, portanto, aquilo que se ergue das páginas da história da humanidade caída aqui é um Deus bom, que transforma o povo em gente santa. E isso vai repercutir para toda a esfera moral e ética de todo o povo. E assim é na vida da gente. A gente deve então produzir fruto de arrependimento. A gente deve então viver pela justiça do nosso Deus. E é assim que é o nosso caminho, meus irmãos. E o texto prossegue dizendo: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Opa!
Aqui a gente vê Josafá, ele passando pelo povo, olhando o povo, entre aspas, pastoreando o povo e fazendo o povo voltar ao temor do Senhor. Então, Josafá ele está produzindo frutos de arrependimento. É isso que é a grande beleza do ser servo de Deus. A gente continua pecando, meus irmãos. No entanto, quando a gente nota que há pecado e a gente assim é admoestado e é levado ao arrependimento, necessariamente é impressa no nosso coração a necessidade e a vontade da gente mudar, da gente refazer caminhos, da gente transformar o mundo ao nosso redor. E assim Josafá, ele o fez. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Aqui Josafá, ele chama o povo a atenção para o fato da soberania, da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Ele está tirando Deus de um universo distante, impessoal, e está trazendo Deus para aqui, para a magistratura do povo. Ele chama logo aqueles que são líderes. E ele está dizendo assim: a gente não vai viver em corrupção, não. Porque nós servimos a um Deus santo. E a consciência de cada juiz tem que estar no fato da presença de Deus que está no meio do povo. De modo que essa convicção, essa noção, essa certeza da presença de Deus deveria levar o povo necessariamente a um temor constante de Deus. Sem esse temor de Deus, meus irmãos, não sobra nada. A gente vai achar que as coisas desse mundo pertencem a cada um de nós. E pertencendo a cada um de nós, a gente faz delas e das pessoas aquilo que a gente quiser. Mas uma vez que a gente compreende que tudo isso vem do nosso Deus, nós olhamos para as coisas agora com muito mais responsabilidade, temor e tremor, porque a gente entende que nada nesse mundo e nada que a gente recebe como Deus, como enquanto responsabilidade para a gente, deve ser feita da nossa maneira, da nossa forma, de acordo com o nosso coração, com os nossos sentimentos ou com o nosso intelecto. Deve ser feito segundo a palavra de Deus. Preste atenção, versículo 7, que coisa linda. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus. Atenção, isso torna Deus distinto de Baal, de Astarote, de Moloque, seja lá de que divindade for. Não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita a Ele suborno. Meus irmãos, por que é tão importante saber isso? E a gente vai entender no contexto aqui de Josafá e também projetar isso no nosso contexto atual. No contexto de Josafá, as divindades pagãs, como eu falei para os irmãos, Astarote, Baal, Moloque ou qualquer uma outra, elas aceitavam suborno. Elas não eram divindades morais. Elas eram, assim entendia-se dentro daquela mitologia, eram divindades meramente eternas, não morais. Então, aquele que chegasse com uma oferta maior, aquele que chegasse com um suborno maior, ganhava o favor da divindade. Eram divindades de poder e não divindades de justiça. Então, a justiça, no final das contas, era humana. E aí, para que obtivesse o favor, o próprio filho, às vezes, era sacrificado. Às vezes, o filho era entregue para ser prostituto cultual. E nisso aí havia então uma degeneração moral. Ali abria-se mão de todos os valores que a palavra de Deus prescreve. E aqui, meus irmãos, Josafá, ele está dizendo: o nosso Deus é incorruptível. O nosso Deus é insubornável. E assim nós caminhamos.
nós espelhamos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E é assim que o povo de Deus deve proceder. Nós devemos ser o povo da confiança. E ao longo da história da humanidade, nós temos testemunhos de gente que pertenceu a Deus. Por exemplo, na França viviam os huguenotes. E era gente tão piedosa, era gente tão honesta, que até hoje na França se diz que quando alguém é muito confiável, se diz que ela é confiável como um huguenote. Uma pessoa que era um protestante da época, que era extremamente criterioso, confiável, honesto. É assim que o povo de Deus é, meus irmãos, porque o temor do Senhor se projeta na nossa forma de enxergar aquilo que é direito nosso, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós entendemos como sendo algo justo. O texto continua dizendo: também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. O mesmo vale para cada um de nós. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados. Em outras palavras, ele está estabelecendo aqui uma segunda instância, vamos colocar assim. Porque, de fato, do ponto de vista humano, encontrar essa justiça é algo muito difícil. Não é algo fácil, meus irmãos. E aqui a gente tem ideia da necessidade que havia disso daqui. Quando o Josafá ele estabelece esses levitas e ele fala essas coisas, é porque, de fato, havia uma necessidade, porque o volume de causas deveria ser muito grande. E aqui ele não estava só aplicando uma forma de política de eficiência do jurídico do Estado, da magistratura do Estado, do direito do Estado. Isso aqui não era uma campanha política, isso era que é o temor do Senhor aplicado à ética e à moral de um povo. E aqui a perspectiva é: a gente tem que agradar o nosso Deus. Nós precisamos fazer isso, porque a gente vive com fidelidade e inteireza de coração. Ou, se você preferir, meu irmão, integralmente voltado para o Senhor. Em outras palavras, Josafá estava dizendo que o povo de Deus tinha que ser totalmente voltado para Deus, ainda que isso custasse a ele. Algumas causas eram acidentes, algumas causas eram questões penais severas, graves, mas aqui Josafá ele desafia o povo de Deus a sofrer o dano se for necessário, mas em tudo agradar a Deus, sem bairrismo, sem imaturidades, sem egoísmo, sem mentiras, procurando de fato agradar a Deus. Então, quando ele estabelece primeira instância, segunda instância, é tudo com o objetivo de que Deus fosse adorado por meio daquilo. Versículo 11 vai terminando de dizer assim esse texto: eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas coisas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vai ser difícil praticar essa justiça nesse nível. Vai ser complicado viver a vida, às vezes levando um prejuízo, sem usar aquele famoso jeitinho brasileiro, sem querer levar vantagem sobre ninguém.
a gente vive no temor do nosso Deus. O que é que isso tem a ver com a gente? É assim que a gente vive. Se o nosso Deus ele estabelece para nós um expediente de trabalho, a gente vive aquele expediente com toda a competência. Se o nosso Deus estabelece para nós um período de prova acadêmica, seja numa universidade ou numa escola, eu faço aquilo de acordo com o meu conhecimento, porque eu quero agradar o meu Deus. Se Deus ele deu ao irmão, à irmã, algo para gerir, uma empresa, bens, patrimônios, eu vou gerir aquilo da forma que agrada a Deus. E atenção, Deus ele não tem problema nenhum com o lucro. Deus ele tem problema com a desonestidade que é utilizada para a obtenção de qualquer lucro. Então, dentro daquilo que Deus estabelece como regra de vida, o crente ele procura fazer o que é da vontade de Deus, mesmo que isso signifique aqui e ali levar algum prejuízo. Então, meus irmãos, a gente precisa ser forte, porque o mundo é caído e o mundo respira corrupção. O cenário político brasileiro que o diga, não é? Muitas instituições também se corromperam. Infelizmente, inclusive muitas igrejas se corromperam em teologias que nada dizem respeito a essa justiça de Deus. No entanto, para essa justiça ser vivida e nós sermos fortes de verdade, e com isso a gente vai concluindo esse tempo de pastoreio de hoje, a gente tem que entender, meus irmãos, que essa justiça ela não é nossa, ela procede de Deus. A nossa parte nisso é aquilo que Josafá falou. A nossa parte disso é ser fiel e ser íntegro de coração diante de Deus. Buscar Deus e Ele vai abençoar os bons. O bom aqui não é aquela pessoa paladina que faz tudo corretinho e nunca peca. O bom aqui é aquele que se queda humildemente aos pés de Deus e diz assim: meu Deus, eu preciso que o Senhor faça essa justiça e me use somente como um instrumento teu para fazer aquilo que é certo. E isso vai repercutir na educação dos filhos, na forma que se faz negócios, na forma como se dirige, na forma como a gente responde às autoridades, na forma como nós discutimos relacionamentos, como a gente conversa, às vezes, com o marido, com a esposa, com os filhos. Isso vai repercutir no todo da vida da gente e a gente vai sofrendo um ajuste da parte de Deus. Aí a gente vai experimentando coisas maravilhosas, como eu não tenho que esconder nada de ninguém. Qualquer pessoa pode olhar o histórico do celular. Qualquer pessoa pode conversar e ter acesso à minha pessoa. Eu posso conversar com a esposa pode conversar com o marido, os pais podem conversar com os filhos e os filhos com os pais, sem nenhuma desconfiança de que existe algo a ser escondido ou uma agenda oculta a ser defendida. As coisas são claras e, sendo assim, a vida ela pode ser leve. Então existem embates, mas ao mesmo tempo existe ali um senso de confiança tão grande, baseado em Deus, que as pessoas sabem que não existe ali nenhum jogo de acusação para saber quem é o certo, quem é o culpado. Também não existe ninguém sentado no banco dos réus. Também não existe nenhuma politicagem ali no meio. O que existe é uma vontade de acertar. É sinceridade e abertura no coração para receber o outro, para ouvir o outro, para pensar juntos como se resolve aquela situação. Aí a vida fica leve, fica tranquila. Então, o temor do Senhor, ele propicia isso, é que torna o terreno propício a esse tipo de coisa. Isso é uma bênção maravilhosa do nosso Deus. Que Deus ele te abençoe, meu irmão, e ele te justifique cada dia mais, te transforme, te molde cada dia mais. Vamos orar? Pai, a gente quer te pedir isso, meu Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai. Coloque a tua mão, meu Deus, sobre o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau. Dá, Pai, que a gente se quebrante todos os dias
E que a gente olhe, Deus, para as coisas desse mundo que às vezes são tão atrativas, que fazem a gente até abrir mão da honestidade, da integridade para buscar elas. Que o Senhor nos faça fortes, Deus. E que o Senhor faça essa justiça em primeiro lugar no nosso coração, nos mostrando o que de fato nós precisamos, Pai. E fazendo, Deus, com que a gente, te conhecendo, seja cada vez mais justo, meu Senhor. Abençoe que faz assim, Pai, nos nossos lares, Deus, nos nossos meios acadêmicos, no nosso meio de trabalho, no nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor continue te abençoando muito. Bênção demais. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti.